A observação é oportuna e pertinente, no sentido de que identifica similitudes operacionais que de fato existem entre os fenômenos mediúnicos de incorporação e os de personalidade múltipla. Na realidade, o que se passa aqui não é a alteração de personalidade com perda de memória. Mas perda de consciência decorrente da invasão ou acoplamento de personalidade estranha ao psiquismo do sensitivo ou médium. Aliás, o Dr. James utiliza-se da palavra invasão, mas não parece admitir que o fenômeno seja provocado por individualidade exógena. E acrescenta, durante essa consciência secundária, o sujeito fala, escreve ou se movimenta como se animado por pessoa estranha, e com frequência menciona o nome dessa pessoa estranha e conta a sua história. Usualmente, essa pessoa estranha se diz espírito de um morto. Conhecido ou desconhecido dos presentes, ao passo que o sujeito é chamado médium. E conclui, a possessão mediúnica em todos os seus níveis parece constituir tipo perfeitamente natural e especial de personalidade alternativa. E a suscetibilidade a ela em diferentes modalidades não constitui de maneira alguma faculdade comum em pessoas que não exibam qualquer outra evidente manifestação de anomalia nervosa. Como se observa, a linguagem do Dr. James é às vezes um tanto obscura e, além disso, ele parece empenhado demais em não se deixar envolver ou comprometer-se pelo assunto reconhecidamente controvertido, quando não polêmico. O que parece querer dizer é que as personalidades que se manifestam através dos médiuns não são espíritos, por mais que o digam e contem suas histórias. Diz mais o eminente professor, que a faculdade de produzir tais manifestações pode ocorrer em pessoas perfeitamente sadias e normais, com o que exclui a mediunidade da pecha de doença mental, postura que, entre outros,
lhe atribui o ilustre Dr. Charcot e que muitos ficaram a repetir sem apoio experimental ou documental confiável. Em outras palavras, os médiuns doentes não são pessoas doentes. Há, contudo, no professor William James, elevado teor de honestidade profissional. Ele pode discordar e relutar na aceitação de certas realidades óbvias por si mesmas. Duvidar e criticar a pobreza das mensagens mediúnicas, mas observa com dignidade. A estranha singularidade está em que pessoas desligadas da tradição espírita agem com frequência da mesma maneira quando em transe. Falam em nome dos mortos, revivem suas agonias no leito de morte, enviam mensagens. Sobre a felicidade de que gozam no mundo póstumo e descrevem doenças dos presentes. Ou seja, mesmo aqueles que nada têm com o Espiritismo e desconhecem seus postulados elementares, podem ser dotados de faculdades mediúnicas operativas. E que uma vez em transe vão dizer coerentemente as mesmas coisas que dizem os médiuns. Ou melhor, os espíritos através dos médiuns praticantes no ambiente espírita. Isso surpreende ao Dr. James, mas não deveria deixá-lo perplexo depois de ter assistido pessoalmente a tantas manifestações através de médiuns competentes, corretos e honestos, como a senhora Piper. E conversar com alguns de seus próprios amigos e companheiros mortos. Bem como com parentes seus e de sua mulher. Sem dispor de teoria adequada, além da espírita, para explicar tais anomalias, o professor escreve com a sua já demonstrada humildade. Não disponho de teoria a divulgar a respeito de tais casos, alguns dos quais eu próprio assisti inicialmente.
Estou convencido, depois de amplamente familiarizado com os transes de um médium, refere-se à senhora Piper, que o controle espírito familiar ou guia pode ser completamente diferente de qualquer possível aspecto da pessoa. O destaque é de James. As observações entre parênteses são minhas. Esse é um importante depoimento e deve ser conservado em mente. Não apenas no estudo desapaixonado da mediunidade, mas dos casos de personalidade múltipla. Naquilo que se assemelham às operações mediúnicas. De fato, ambos os fenômenos têm em comum aquilo que costumo denominar sematologia do transe. Ou seja, o chamado lapso de memória, bem como evidentes diferenças psicológicas, culturais e éticas, de uma personalidade para outra, entre si mesmas e entre elas e a pessoa afetada, seja esta considerada histérica ou médium. Mas o professor James ainda acrescenta o seguinte: registro minha opinião aqui sem suporte evidencial. Não naturalmente, para converter quem quer que seja ao meu ponto de vista. Mas porque estou convencido de que o estudo sério desses fenômenos de transe constitui uma das maiores necessidades da psicologia. Entendo que minha confissão pessoal poderá, talvez, atrair um ou dois leitores. Para o campo que o cientista usualmente se recusa a explorar. Melhor não poderia ser dito, cumprindo ainda observar que o eminente professor William James, tido como o fundador da psicologia moderna, não coloca o fenômeno mediúnico como lamentável trapaça ou ridícula crendice. Indigna da atenção de pesquisadores sérios, mas, ao contrário, como uma das mais agudas prioridades da psicologia. Para justificar essa postura, na qual, obviamente, jogou seu prestígio acadêmico e científico, o professor William James expõe resumidamente
o convincente caso Lawrence Venom. Vale a pena examiná-lo mais detidamente. É o que faremos a seguir. Condomínio espiritual, Hermínio Miranda.